Especialistas consideram que a tragédia pode ter sido provocada pelo acúmulo de gelo nas asas do avião. É a principal hipótese para o acidente. Já aconteceram outras quedas de modelos ATR por problemas com gelo. A investigação, claro, está apenas no começo, mas o que o Fantástico traz agora é uma informação nova. O avião que caiu essa semana tinha sofrido um dano estrutural recente, depois de uma batida da cauda contra uma pista. Muito calor no avião que voa de Guarulhos para a Zona da Mata, em Minas. As pessoas tentam se refrescar. Um homem tira a camisa. Foi na quinta-feira. Uma pessoa filmou tudo. Eu fiquei muito angustiada diante daquela situação, porque eu pensei assim, puxa, se eles não são capazes de fazer uma manutenção adequada num simples ar-condicionado, será que esse voo é seguro? Podia ser só mais um aborrecimento de passageiros aéreos no Brasil. Mas é um caso especial, porque esse avião com o ar-condicionado sem funcionar é o mesmo ATR-72 da Voipaz, que um dia depois cairia em Vinhedo, a 80 quilômetros de São Paulo. O avião caiu! Caiu! Mas esse problema com ar-condicionado não é tudo. A partir de um rigoroso cruzamento de dados obtidos nos sites de órgãos oficiais e também com outras fontes, a produção do Fantástico apurou que a aeronave prefixo PSVPB já vinha enfrentando uma série de paradas para manutenção. Tudo começou no dia 11 de março desse ano. Naquele dia, depois de o ATR viajar de Recife para Salvador, um relatório oficial descreveu problemas no sistema hidráulico durante o voo e também um contato anormal da aeronave com a pista na hora do pouso. O Fantástico apurou que esse contato anormal foi um choque da cauda do avião com a pista e que essa batida causou um dano estrutural à aeronave, segundo foi relatado no sistema de manutenção da empresa. O problema hidráulico em qualquer aeronave, seja um OTR, seja um Boeing, seja um Airbus, ele é altamente significativo. Teve danos. Que tipo de correção foi efetuada pelo grupo Voipaz na sua manutenção para disponibilizar a aeronave a voo? A aeronave ficou estacionada na capital baiana por 17 dias, até 28 de março, quando voou para passar por concertos na oficina da Voipaz, em Ribeirão Preto. O avião só voltou a voar comercialmente no dia 9 de julho, mais de 3 meses depois. A rota era Ribeirão Preto para Guarulhos. Segundo o Fantástico apurou, houve uma despressurização em voo. No mesmo dia, o ATR retornou para Ribeirão Preto, onde ficou parado mais 4 dias para reparos. No dia 13 de julho, finalmente retomou as atividades, até cair na sexta passada. Pode ser um fator contribuinte? Pode. Okay? Porque não é possível uma aeronave que tem um dano estrutural ser liberada para voo. Isso a investigação agora vai verificar, né? Tem que verificar. Outro ponto importante a ser analisado é a presença de gelo na rota. Outros pilotos que passaram pelo mesmo trecho naquele dia enfrentaram esse problema. Claro que as causas do acidente ainda vão ser profundamente investigadas, mas é natural que no meio aeronáutico, ali entre os pilotos, tenha surgido com força a hipótese de acúmulo de gelo nas asas. Primeiro porque o boletim da meteorologia de fato mostrava formação severa de gelo no trajeto que o avião ia percorrer. E segundo, porque 30 anos atrás, nos Estados Unidos, aconteceu um acidente muito parecido também com um ATR. Era um avião da American Eagle, que é uma subsidiária da American Airlines para voos mais curtos. Nesse caso, também estava quase na hora de pousar e também houve uma queda brusca. As investigações mostraram que a causa era o acúmulo de gelo nas asas. Era um voo regional, de Indianápolis para Chicago. A investigação mostrou que o sistema que infla na parte da frente das asas para quebrar o gelo não conseguiu expulsar tudo. E o gelo que ficou foi suficiente para derrubar o avião. Graças ao que se aprendeu nesse desastre, o sistema inflável passou a ocupar uma área maior das asas. É tipo uma proteção de borracha, que é tipo um balão, ele vai inflando e quebra o gelo. Ele infla e quebra. O ATR é um turbo-hélice, uma classe que voa justamente nas altitudes onde o gelo costuma se formar. O propósito dele, que é a aviação regional,
Ele é um avião maravilhoso. O ATR tem um sistema de proteção de gelo muito bom. É um avião excelente para isso. Este professor de aerodinâmica usa uma miniatura, que não é de ATR, mas é só para dar uma ideia do que acontece. Tudo que está à frente da aeronave é passível de formação de gelo. Por isso existem sistemas para derreter esse gelo. São resistores que aquecem e não permitem, ou se formar o gelo, ele derrete. E isso você costuma colocar nos tubos de pitot, que indicam, né, a velocidade, na entrada do motor, no para-brisa. Então o piloto, quando ele está indo para uma região passível de formação de gelo, ele liga esse sistema. Outro ponto muito sensível é a asa. No quadro, ele explica como o acúmulo de gelo diminui a velocidade e, em consequência, a sustentação. O professor desenhou um corte lateral da asa e vai mostrar como o gelo se forma na bordinha da frente. Essa região aqui é crucial para você conseguir ter sustentação em toda a asa. E é justamente aqui onde forma o gelo. Você vai perder essa sustentação, ela vai ser muito menor e a aeronave vai começar a cair. Além de tudo isso, existe um recurso clássico: voar numa altitude mais baixa. E não precisa nem esperar que o controle autorize. Aí você encontra gelo, o que faz? Desce. Tá. Desce. Quando tu começa a descer, automaticamente o avião acelera. Começou a acelerar o avião, tá descendo, acelerando o avião, acelerando. Vai te livrando automaticamente da condição de gelo. Segundo a aeronáutica, não houve pedido do ATR para voar mais baixo. E dados do site Flight Radar, que acompanha voos pelo mundo, mostram o avião nivelado a 17 mil pés, cerca de 5 mil metros. Um pouquinho antes da queda, ele baixa bruscamente para 16.700 pés. Volta de repente para 17.200. Então cai. O avião entrou no parafuso chato. Do jeito que aconteceu ali, ele não tinha o que fazer mais. Na linguagem da aeronáutica, se diz que a aeronave caiu em parafuso chato, depois de sofrer um stall, que é a perda de sustentação. No caso do ATR, ele tem uma diferença em relação aqui ao nosso modelinho, que os estabilizadores horizontais não estão presos aqui à fuselagem, eles estão presos ao estabilizador vertical. Que diferença isso causa numa situação de stall ou de iminência de stall? Quando você fixa ele na fuselagem, você tem uma estrutura muito mais robusta. Você pode fazer ele mais leve, porque você vai garantir que os esforços aqui vão aguentar. Quando você tem uma empenagem em T e você tem uma configuração de stall, você está mais passível a não conseguir a recuperação do que se você tivesse uma empenagem convencional. A todos esses dados mais técnicos se somam informações sobre os métodos da empresa Voipaz e também da antecessora, a Passaredo. Depois da pandemia, os tripulantes têm percebido níveis de fadiga ainda maiores. Os relatos mais recentes da Passaredo com relação à área de manutenção são por conta dos sistemas de ar-condicionado que vinham apresentando algumas precariedades. Ex-funcionários fazem críticas à manutenção. A empresa colocava a segurança segundo e terceiro plano, visava mais o lucro. A gente tinha um avião que a gente apelidava de Maria da Fé, porque só voava pela fé, não tinha explicação de como um avião daquele estava voando. O comandante Rui Guardiola, pioneiro dos aviões ATR no Brasil, voou 15 mil horas nesse modelo de aeronave. Trabalhou só um mês na Passaredo, hoje Voipaz. Foi em 2019. Bem pouco tempo. Mas de uma situação inusitada, ele nunca se esqueceu. Justamente no botão que aciona o sistema antigelo. O problema foi detectado no nível de aquecimento de um dos sistemas. A solução encontrada pela manutenção foi a colocação de um palito de fósforo, ou sei lá, um palito de dente. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. É sempre importante lembrar que as investigações sobre o desastre em Vinhedo ainda estão no começo e que novos dados, principalmente das caixas pretas, podem mudar o rumo das apurações. Mas, por enquanto, pelo que o Fantástico ouviu dos especialistas, as hipóteses principais, de uma maneira bem geral e simplificada, são as seguintes. Por algum motivo técnico, os pilotos não perceberam o acúmulo de gelo na asa e seguiram voando na mesma altitude até perder sustentação. Os pilotos notaram o acúmulo de gelo, mas os procedimentos seguidos não resolveram.
e o avião perdeu sustentação. Além da questão do gelo, pode ter havido algo relacionado ao dano estrutural que os mecânicos detectaram em março passado. Queria encorajar todo mundo que já passou pela empresa a poder relatar, para poder evitar que alguma outra coisa possa acontecer no futuro, porque é muita negligência com a segurança. Ali os pilotos, eu tenho certeza absoluta, caíram, morreram lutando, entendeu? Eles morreram tentando fazer o que podiam fazer. Nós questionamos a Voepaz Linhas Aéreas sobre as ocorrências que colocaram a aeronave em manutenções antes do acidente. A empresa respondeu que informações relacionadas à investigação serão restritas à aeronáutica e a outras autoridades. A empresa não respondeu sobre o que disse à nossa reportagem um dos mais experientes pilotos de ATR do Brasil, que uma espécie de palito foi improvisado numa manutenção. Sobre o dispositivo antigelo e o ar-condicionado, a companhia voltou a dizer que o ATR estava aeronavegável com todos os sistemas requeridos em funcionamento, cumprindo requisitos e exigências das autoridades. A Voepaz disse que cumpre e respeita as legislações trabalhistas e que o esforço principal da companhia neste momento de dor está em apoiar e dar assistência às famílias dos passageiros e tripulantes que estavam a bordo.